Bom, vamos resolver esse problema aqui do Encke, de 2017.1. É questão 8. Tem dois itens aqui, vamos fazer primeiro o item A. Sejam A, B e M números inteiros com M maior que 1, tais que A e M são primos entre si. Prove que a congruência x congruente a 1 módulo M possui solução. Além disso, mostre que se x1 e x2 são soluções, então x1 congruente a x2 módulo M. Depois o item B pede para resolver uma congruência aqui em particular. Primeiro item, vamos olhar um exemplo aqui. Aliás, antes desse exemplo, vamos provar isso daqui. Se tiver duas soluções, elas são congruentes módulo M. A gente vai usar isso aqui. M divide AB implica A vezes B, né? Implica M divide B se M e A são primos entre si. A gente vai usar esse fato básico aqui. Por quê? Porque se x1 congruente a x... se AX1 congruente a 1 módulo M e AX2 também congruente a 1 módulo M, então AX1 congruente a AX2 módulo M, que implica que AX1 menos AX2 congruente a 0 módulo M, que implica que M divide a x1 menos x2. Como A e M são primos entre si, então M divide x1 menos x2. Implica x2 congruente a x1 módulo M. Então, já demonstramos essa parte aqui. Vamos mostrar que possui solução. Vamos olhar alguns exemplos primeiro. 3x congruente a 1 módulo 5. Vamos olhar o x de 1 até 4. São todos os restos diferentes de zero na divisão por 5. 3 vezes 1 congruente a 3 módulo 5. 3 vezes 2 congruente a 1 módulo 5. 3 vezes 3 congruente a 4 módulo 5. 3 vezes 4 congruente a 2 módulo 5. Então, a gente vê aí, se eu faço a congruência com os restos da divisão por 5, quer dizer, eu estou multiplicando 3 por 1, por 2, por 3, por 4. Eu poderia escrever aqui 3 vezes 3 congruente a menos 1, mas eu vou querer usar aqui um cara entre 0 e 5. Maior que 0 e menor que 5. Quer dizer, eu vou estar olhando para o resto na divisão por 5, tanto antes de multiplicar por 3, quanto depois. E você vê aqui que o 1, 2, 3 e 4, eles mudam a ordem. 3, 1, 4, 2. Então, todos os restos aparecem aqui, todos eles, cada um deles, mas numa ordem trocada. Aqui a gente vê, no caso, que o x igual a 2 satisfaz. Se eu tiver com 3x módulo 7,
Então, vou ter 3 vezes 1 congruente a 3, módulo 7. 3 vezes 2 congruente a 6, módulo 7. 3 vezes 3 congruente a 2, módulo 7. 3 vezes 4 congruente a 5, módulo 7. 3 vezes 5 congruente a 1, módulo 7. 3 vezes 6 congruente a... vai dar 18 congruente a 4, módulo 7. Então, você vê que cada um dos restos de 1 até 7 menos 1 aparece numa ordem modificada. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos usar o que esses exemplos estão apresentando. Vamos usar os restos na divisão por M. Restos da divisão por M, distintos de 0. Então, quando eu fizer AR1 AR2, ARM-1, módulo M, teremos os restos, eles vão ser congruentes a algum resto na divisão por M. Essa congruência tem que ser diferente de 0, porque senão... Então, teremos os restos da divisão por M. Esses restos distintos de 0. Distintos de 0. Porque senão AR congruente a 0 módulo M implica M divide R. Mas R é um resto na divisão por M. E é um resto distinto de 0. A gente está pegando R de 1 até M menos 1. Então é absurdo, pois 0 entre R entre M não pode ser múltiplo de M. E você não pode ter ARI congruente a ARJ, módulo M, porque senão você tem que o M divide RI menos RJ. RI é diferente de RJ, e RI menos RJ está nesse intervalo. Só seria múltiplo de M se o RI for igual a RJ. Mas eu estou pegando restos aqui distintos. Então, AR módulo M com R
de 1 até m-1 vai resultar nos m-1 restos da divisão por m distintos de zero em outra ordem. Em outra ordem. Um desses restos é o 1. Então, existe R nesse intervalo de 1 até m-1, tal que há R congruente a 1 módulo M. Então, vai existir solução. Então, ele pede para, no segundo item, no item B, pede para resolver essa congruência que é do tipo da anterior, né? 2436 é 12 vezes 203, que é 12 vezes 196 mais 7. 196 é 2 vezes 98, que é 4 vezes 49, então é divisível por 7. 7 vezes 12, vezes 28 mais 1, 29. 29 é primo, então a gente vê que 2436 e 13 são primos entre si. Então, dado que eles são primos entre si, vamos ao algoritmo do máximo divisor comum. Para 2436 e 13. Então, vou ter o seguinte. Vou ter aqui 2436, 13, 5, 3, 2, 1. Aqui vou ter o 13, o 5, o 3, o 2, o 1, o 0. Como é que é o algoritmo do MDC? Você vai dividir 2436 por 13. Vai achar aqui o quociente 187 e o resto 5. Então, 2436 é 187 vezes 13 mais 5. Faz a mesma coisa para os outros aqui. Agora eu tenho 13 e 5. Então, vou ter quociente 2 do 13 na divisão por 5. Resto 3. 5 por 3, vou ter quociente 1. Resto 2. 3 por 2, quociente 1, resto 1. 2 por 1, quociente 2, resto 0. Quando chega no 0 aqui, eu paro. Certo? E aí eu vou tentar resolver o seguinte. Tentar resolver aqui o AX mais BY igual a D. No caso aqui, D igual a 1. Mas pode valer para outros valores. Então, você tem o A e o B, e o B é maior que A, e você no algoritmo do MDC vai substituir o par AB pelo par AR. E o R é o resto
de B dividido por A. Então, você vai ter AX mais AK mais R vezes Y igual a 1. Então, você vai ter A x mais KY mais RY igual a 1. E a gente vai fazer o caminho inverso. Sabendo quem a gente precisa ter aqui, x', x' e y'. Para resolver esse tipo de equação, a gente fazendo o caminho inverso, vai ter que o x é x' menos KY e y é y'. Então, se eu sei x' e y', sabendo que o y é o y', então x é x' menos KY'. Então, por exemplo, para o 0 e para o 1, eu tenho aqui 0 e 1. Quem é y' e y? São os coeficientes do menor e do maior aqui, do anterior. Observa que eu tenho o par 2, 1. O menor deles vai continuar, vai se tornar o maior. E aí o 2 vai ser substituído pelo resto na divisão por 1. Então, de 2, 1, 0, de BA e do resto, o coeficiente aqui do resto e do maior são o mesmo. RY e BY. O que muda é o coeficiente desse termo médio aqui, 1. Então, aqui o 0 vem para cá. E o 1 vai ser substituído por, esse aqui seria 1, vai ser subtraído pelo produto de 2 e 0, que é KY'. Se você subtrai 2 vezes 0, dá 0, né? Então, continua o 1 aqui. Então, vou fazer a mesma coisa no espaço seguinte. O 1 aqui sobe para cá. E o 0 é substituído pela... você subtrai de 0 1 vezes 1. Então, você tem menos 1. Observa que em cada um desses passos, eu tenho coeficientes que satisfazem isso aqui. 2 vezes 0 mais 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 1 dá 1. Então, aqui o menos 1 sobe para cá. E o 1 é substituído pelo 1 menos 1 vezes menos 1. Então, é 1 menos menos 1. Então, é 1 mais 1, 2. Então, aqui eu continuo verificando que 6 menos 5 dá 1. Então, 2 sobe para cá. 2 vezes 13 dá 26. A gente já consegue imaginar quem vai ter que multiplicar o 5. Mas olha que vai ser o menos 1 menos 2 vezes 2. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Então, aqui o menos 5 sobe para cá. E para multiplicar o 13, eu tenho quem? 2 menos 187 vezes menos 5.
Então, é 2 mais 5 vezes 187, 2 mais 935, que é 937. Então, aqui eu vou ter 937. O que isso tem a ver com a solução dessa equação aqui, 13x congruente a 1 módulo 2436? Bom, eu sei que 2436 vezes menos 5 mais 13 vezes 937 igual a 1. Então, se eu fizer módulo 2436, esse termo é múltiplo de 2436. Então, módulo 2436, ele dá zero. Então, você pode cortar e você vê que o 937 é uma solução. É uma solução daquela equação. Então, x igual a 937. E aí a gente pode usar o algoritmo do MDC, desse jeito aqui, para resolver esse tipo de equação. Certo? Então, essa é a solução desse tipo de problema. Até mais.